1 Reis 17, 8 em diante. Diz assim o texto: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordeno ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo, que é também pão, é a mesma coisa, tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela da farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que lhe falara pelo ministério de Elias. E depois desses dias, dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele disse: dai-me o teu filho. E ele a tomou no seu regaço e o levou, regaço é no colo, e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse: Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e a trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe, e disse Elias: vê aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Diga glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Esse fato que nós lemos aqui, nesse momento, nessa história, nesse tempo, quem reinava era um rei chamado Acabe. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Ele fez o que era mal perante o Senhor, e ele foi um dos reis que mais fez abominação contra Deus. Ele era casado com uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher era uma adoradora de Baal, que havia instituído em Israel um culto a Baal. Era ela que controlava, era ela quem mandava. Acabe era controlado por ela. Essa mulher é quem comandava a casa e o reino. Ainda bem que hoje nós não temos mulheres assim mais, né? Mulheres que mandam no marido. Era só aqui nessa época. Foi ela então que estabeleceu um culto de adoração a Baal. Jezabel era maligna e era mandona, mandava em tudo. Então o profeta disse a ela e a Acabe, ele diz: olha,
essa idolatria tem que acabar. Tem que acabar essa idolatria, mas Acabe nem Jezabel quis ouvi-lo. Então ele disse: olha, se não acabar essa idolatria, não vai chover sobre a terra. Vai haver uma seca enquanto não acabar essa adoração. E assim houve, assim aconteceu. Eles não pararam com o culto a Baal, e houve seca, cessou a chuva por 3 anos. Este então era exatamente o contexto dessa história. Elias, numa grande seca e fome, devido à própria profecia e à palavra que ele mesmo havia dito. Aí Deus então fala para Elias, diante daquela fome, da escassez, da necessidade, envia ele a um lugar, a um ribeiro chamado Querite. Então ele vai para ali, e Deus então o sustenta, mandando um corvo alimentá-lo, e ele então bebia água ali daquele ribeiro, daquele riacho, até o dia em que o ribeiro secou. E aí então Deus fala para ele: Elias, levanta agora e vai para Sarepta, não é Serepta, devia ser Serepta, fica melhor, Serepta, mais fácil até de falar. Mas ele então envia ele para Sarepta, para a terra de Sidom. E ali Deus diz: e você vai lá para esse lugar, e você vai encontrar uma viúva pobre, e ela vai te sustentar. Eu sei que isso está na Bíblia, está escrito isso na Bíblia, mas isso parece completamente irracional, parece completamente absurdo. Deus o envia para um lugar improvável, para ser cuidado e sustentado por uma pessoa improvável, que daria a ele uma estratégia que ele estava dando a Elias, improvável, para ter um resultado improvável. Como diz o nosso irmão pastor Giles, bem-vindo à maneira que Deus trabalha. Bem-vindo à maneira que Deus se move, porque Deus não se move pelo princípio da normalidade. Deus sempre se move pelo princípio do improvável. Esse é o Deus que nós servimos. Então Deus usa as coisas mais improváveis, ou mais improvável, para fazer o inimaginável. Aleluia! Então o nosso Deus é esse, que transforma o improvável em coisas maravilhosas. Nosso Deus transforma o improvável em coisas tão abençoadas e reais e verdadeiras. Por isso significa que eu e você temos chance. Eu e você podemos sonhar, nós podemos ter esperança. Tudo aquilo que Deus faz é através das coisas mesmo improváveis. Então, fique sabendo hoje, se tem alguma coisa na sua vida que é improvável, saiba que você veio aqui hoje, e Deus te trouxe aqui hoje para te mostrar que Ele é o Deus do improvável. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto foi que Deus o envia a um lugar improvável. Sarepta era terra de Jezabel, ela era de lá, e Jezabel quem mandava, quem governava, e ela estava o tempo todo querendo matar Elias, o tempo todo perseguindo a ele. Então o ato de ir a Sarepta era um ato mais improvável que Elias poderia fazer, ou ir. Elias corria perigo de vida. Sarepta então era o lugar mais improvável que Elias poderia ir, porque além de ser a terra de Jezabel, era um lugar que a miséria estava maior ainda, uma seca muito grande, fome. E esta viúva que ele vai encontrar era também uma vítima da profecia de Elias, e todos sabiam disso, todos conheciam isso. Então Deus manda o profeta para lá. Eu fico pensando, Deus poderia mandar Elias para qualquer outro lugar, mas Deus resolve mandá-lo para Sarepta, onde o povo estava em completa miséria. Parece incoerente, parece não caber nisso, Deus mandar o seu profeta para um lugar assim tão improvável. Como que Deus faz isso?
Você já sentiu assim? De estar num lugar que parece que não tem nada do que você precisa lá? Sabe, você nunca sentiu assim, de estar num lugar e falar, puxa, mas que não tem jeito, parece que não dá, parece que falta recurso, não está bem assim? Já sentiu assim, de estar num lugar que parece que não é o seu lugar? Parece que ali não tem recurso, parece que não vai avançar, que você fala, puxa, tem que fazer alguma coisa, tem que mudar. Pois é espantoso que Deus envia o profeta a um lugar assim, improvável, para exatamente nesse lugar, era exatamente o lugar da provisão dele. E às vezes nós sentimos assim também, mas pode ser que o lugar que Deus enviou você, ou que colocou você, é o lugar exatamente que vai encontrar a sua provisão. Elias estava neste lugar mais improvável da sua vida. Presta atenção, você pode estar num lugar também assim, talvez o mais improvável da sua vida. Quando nós chegamos nos lugares improváveis, Deus vai mudar aquele lugar, justamente porque você está lá. Deus pode fazer da sua vida o improvável. Então, em vez de ficar dizendo, murmurando, reclamando, se eu tivesse noutra situação, se eu tivesse noutro lugar, se eu tivesse outros recursos, se eu tivesse outras oportunidades. Por que nós sempre achamos que o lugar da nossa provisão não é aqui, é sempre lá? Não, o lugar da minha bênção não é, se eu tivesse lá, se eu tivesse no outro lugar, se eu tivesse outra posição, se eu tivesse. Por quê? Por que o lugar que nós estamos é sempre o improvável? Por que o aqui é sempre o lugar insuficiente? Por que eu fico esperando chegar lá? Por que eu tenho que estar pensando que é lá? Se eu estivesse em tal lugar, é sempre lá, sempre lá. Por que aqui é o improvável? Por que aqui é o improvável? Porque muitos dizem assim, esse lugar que eu estou, é improvável. Quando eu falo lugar que eu estou, eu falo de todas as áreas, profissional, familiar, moradia, tudo, você entende, né? Amém? Então, enquanto eu estiver aqui, eu não vou, se eu não ser vitorioso aqui, eu não vou estar lá. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas aqui eu não vou conseguir, aqui eu não vou avançar. Se eu tivesse o que o fulano tem, se eu tivesse o que ele tem, aí sim, aí eu poderia. Mas muitos estão descontentes com o seu aqui, querendo o lá de alguém, porque o lá sempre é o lá de alguém. Então o local da improbabilidade é sempre o nosso aqui. Por quê? E você só tem o aqui. Nós só temos o aqui. Se você for fiel aqui, você vai chegar lá. Mas nós nunca vamos chegar lá se você não for fiel no aqui. Você só vai chegar lá se você for fiel no aqui. Porque Deus vai suprir você, não é lá. Deus vai suprir você, é aqui. O nosso Deus é o Deus daqui. Ele está aqui. Então Deus não é um Deus de lá. Deus é um Deus do aqui. É aqui que Ele quer te abençoar. Então lembra da história lá, quando Elias estava na caverna, o mesmo Elias, aí Deus se apresenta para ele e pergunta o que para ele? O que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor não falou para ele, o que você está fazendo aí, Elias? Não, o que você está fazendo aqui? Não é o que você está fazendo aí. Deus estava lá. O seu aqui é o lugar que Deus está. Ele está aqui. Então a sua provisão é aqui. O seu sucesso é aqui. A sua vitória é aqui. É agora. É já. Não é quando eu chegar lá. Mas se eu tivesse lá. Errado. Errado. É aqui. O seu suprimento é aqui. Então Deus quer usar o seu aqui. Então Deus quer fazer com que algo com você daquilo que você tem aqui. E se você não souber lidar e ser fiel no aqui, você não vai chegar lá. Então você precisa do aqui. Você precisa de abençoar o seu aqui. Você precisa dar graças a Deus pelo seu aqui.
E você precisa de honrar a Deus pelo seu aqui. Então, por favor, em nome de Jesus, nunca amaldiçoe o seu aqui. Porque o que você tem é o aqui. Mas às vezes a gente amaldiçoa o nosso aqui. A gente reclama do que a gente está. A gente murmura. Mas Deus vai trabalhar na sua vida, no seu aqui. Ah, se eu tivesse em tal posição. Ah, se eu tivesse isso. Deus só trabalha no seu aqui e agora. É aqui que Deus vai trabalhar. É aqui que Deus vai começar. Então Deus não vai usar o que você não tem. É o que você tem aqui e agora. Deus vai usar o que você tem aqui para criar o que você não tem. Então presta atenção. Entenda isso. É o seu aqui, é os recursos que você tem aqui que Deus vai usar. Deus não vai usar lá. Mas o aqui. É o aqui que eu tenho que perseverar. É aqui que eu tenho que obedecer. É aqui que eu tenho que ser fiel. É aqui que eu tenho que crer. Eu estou no lugar certo, na hora certa. Quando Deus me colocou, eu creio nisso. E às vezes a gente usa muito lá, sabe? Para dar desculpa. Como nós fugimos disso, né? Às vezes a gente dá desculpa. Ah, quando eu chegar lá, quando eu tiver isso, quando eu fizer isso, aí quando eu tiver... Desculpa, encara logo o seu aqui, porque é aqui que eu vou crer e é aqui que eu vou receber. E o lá não vai chegar se você não honrar o que Deus te deu, o que está acontecendo aqui. Mas como eu vou conseguir, pastor? Você está falando coisa absurda, como eu vou conseguir com isso? Deus quer fazer uma mudança na sua mente. Deus quer mudar aquilo que você pensa. Deus quer mudar aquilo que você vê. Você tem que prestar atenção nas coisas que Deus tem agora aqui. Porque a tua provisão, por mais que você não veja, por mais que você não perceba, ela não está lá. A sua provisão está aqui. Então, para de falar, eu vou começar quando chegar lá. Não, eu vou começar a estudar quando eu chegar lá. Eu vou começar um regime quando eu chegar lá. Eu vou começar a mudar daqui tal tempo, daqui tal... Você só pode começar onde você está agora. Começa a crer aqui. Começa a servir aqui. Começa a andar aqui. Começa a ser fiel aqui. Começa a ser obediente aqui. Porque se você exercer a sua fé aqui, infalivelmente, você vai chegar lá abençoado por Deus. Quantos entendem? Diga glória a Deus. Então, nós temos os nossos recursos. Deus tem te dado os talentos, os recursos. Tudo que você tem. Tudo que Deus te deu. O seu dom, os recursos financeiros, o seu tempo. E às vezes nós falamos assim, como eu ouço isso? Como eu vejo muitos irmãos dizendo isso? Uma das coisas que eu mais ouço: ah, pastor, quando eu tiver mais tempo, aí eu vou fazer. Não, pode esperar. Agora eu estou organizando a minha vida, eu estou num trabalho novo, eu estou numa coisa nova, eu estou assim arrumando algumas coisas, mas daqui um tempo, a hora que eu tiver mais tempo, aí eu vou dar. Ou então às vezes fala assim: não, agora eu não tenho recurso, minha situação financeira está difícil, eu não tenho recurso, mas o dia que eu tiver recurso, pode ter certeza, aí eu vou dar, aí eu vou abençoar. O dia, é sempre um dia. Ah, Deus. Então, como eu estava dizendo, nós temos aquilo que Deus nos deu, e a gente fica sempre com a desculpa de quando eu tiver, então eu vou dar. Quando eu tiver tempo eu dou, quando eu tiver recursos eu dou. Nós sempre pensamos que a nossa provisão está lá, que os nossos recursos estão lá, mais aqui um dia. Isso é uma desculpa das mais esfarrapadas do mundo, porque é sempre lá. Mas Deus não é o Deus do lá. Deus é o Deus do aqui. E Deus quer usar o que você tem aqui agora. Então não diga isso, para com isso. Nunca mais diga isso. Quando eu puder, eu dou. Deus, presta atenção, Deus não está atrás daquilo que você não tem. Então não é quando eu puder, eu dou, não. Você precisa ser fiel naquilo que você tem aqui agora.
É o que você tem. Mas muitas vezes nós, em vez de abençoarmos o nosso aqui, nós amaldiçoamos. Você está amaldiçoando. Porque quando você profetiza coisa ruim para você, você está profetizando. Quando você diz assim, quando eu ouço isso, eu não tenho tempo para nada. Como que não tem tempo para nada? Eu não tenho recurso para nada. Olha, veja só o que eu recebo. Olha a miséria que eu recebo. Olha as coisas que eu recebo. Pois olha, se isso é pouco ou muito, não interessa. Mas é o que você tem. É o que você está recebendo. Então para de amaldiçoar o que você tem. Deus quer trabalhar com aquilo que você tem. Não importa se é pouco ou muito, mas é o que você tem agora. E é esse que vai ser os recursos que Deus vai usar para transformar aquilo que você não tem. Mas você diz, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu quero fazer um desafio a você. Experimenta colocar aquilo que você tem nas mãos de Deus. Experimenta. Olha, ainda bem que eu não sou Deus. Porque Deus é só Deus fazer isso. Ele fala assim, prova-me, devolva o seu dízimo, traz a sua oferta e prova-me. Ele está falando que você pode provar. Se eu fosse Deus, eu falava assim, você quer dar bem, não quer, vai fritar. Mas Deus fala para você provar a Deus, você pode testar a Deus. Então, experimente colocar na mão de Deus. Experimente, querido. Experimente em nome de Jesus, confiar nele. Experimente confiar em Deus, experimente. Seja fiel. E aí vamos ver se o que você tem é o suficiente ou não é o suficiente. Faça um teste. Faça uma prova. Deus é o Deus do aqui. Deus não precisa que você vá lá, que você vá ali para Ele te abençoar. Ele vai te abençoar, mas é no seu aqui. Então para de dizer quando eu estiver lá. Para de dizer quando eu tiver. Para de dizer quando eu tiver tempo, quando eu tiver recurso. Um dia vou ser dizimista. Um dia vou dar uma oferta. Para com isso. Deus quer usar o que você tem. Não é o que você vai ter, não é o que você tem lá, não. Por que você precisa de pensar que eu vou ser abençoado quando eu estiver lá? Você acha que Deus não pode te abençoar no seu aqui? Você pensa que Deus não pode te abençoar no seu aqui? Deus é onipotente, há tempo e espaço. Ele quer te abençoar aqui. O teu aqui é o lugar da bênção. É o lugar da bênção. Deus quer mostrar que a sua provisão, que a provisão que Ele tem para você, vai estar no aqui, não no lá. É aqui. Então começa a louvar, começa a glorificar. Aleluia, pelo que você tem. Segunda coisa, além do local improvável, Deus envia Elias a uma pessoa improvável. Deus só não enviou a ele a um local improvável, mas Ele enviou Elias a uma pessoa improvável. Pensa comigo, como é que Deus envia o profeta para ser sustentado por uma viúva? E além do mais, pobre. Na cultura judaica, não sei se você sabe disso, mas para o judeu, uma mulher que era viúva, era uma mulher considerada inferior. Porque a mulher, não vou entrar nisso, mas só acredita em mim. A mulher não podia trabalhar, ela não voltava para a casa do pai. Era uma situação assim maligna. A mulher era considerada inferior. E também era muito desonroso para qualquer pessoa, especialmente para um homem, e quanto mais um homem de Deus, ser sustentado por uma viúva e pobre. Uma viúva pobre, uma terra seca, descrente, gentia, preparando-se para morrer. Essa mulher não era nada, sem nada. Deus diz, vai para lá, para essa mulher que ela será a sua provisão. Não, como? Me explica isso, como? Como é que Deus pode falar um negócio desse? Não parece loucura? Se fosse eu falar, Deus, não é o Senhor que falou comigo, não é? Deus não pode ter falado isso comigo. Deus me manda para um lugar improvável para ser sustentado por uma pessoa das mais improváveis na face da terra. Ia comer a última comida e morrer. E Deus fala, vai para lá. Ela vai te sustentar.
Imagina esse homem de Deus sendo sustentado por uma mulher que não consegue sustentar nem a si mesmo. O que isso ia parecer? Pensa só no que vai aparecer isso. O que as pessoas iam falar? O slogan dessa passagem seria assim: profeta, explorador de viúva. Todo mundo ia chamar ele. Já viu o cara? Esse é o slogan. Pois isso está escrito na Bíblia. É um absurdo. Como que está escrito? Veja que Deus faz coisas improváveis com pessoas mais improváveis. Então presta atenção, escuta isso. Você não precisa ser rico, você não precisa ser esperto, você não precisa ser inteligente, você não precisa ser o melhor para que Deus possa escolher você. Você pode ser o mais improvável, aleluia. Você pode ser o mais improvável na face da terra. Deus pode e vai usar você, aleluia. Mas nós não achamos isso. Nós achamos que Deus não pode usar os mais improváveis. Nós não acreditamos nisso. Porque às vezes nós olhamos para nós e aí falta certas coisas, nós não temos certas coisas, e aí nós nos sentimos muito limitados, somos limitados, temos muitas falhas, temos muitos erros, temos muito problema, deficiência em muitas áreas, e aí nós achamos que não podemos ser usados por Deus. Não, nunca serei uma escolha de Deus. Deus nunca pode me escolher assim para me abençoar, para mim, eu não tenho condições, eu não tenho talento, eu não tenho dom, mas pela palavra de Deus nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do improvável, aleluia. Queridos, eu queria que você abrisse seu coração e percebesse isso, porque de uma certa maneira o diabo tem trabalhado na nossa vida, na vida de todo mundo. Nós sempre achamos que somos improváveis em muitas áreas. Às vezes umas têm mais improbabilidade e outros têm menos, mas nós sempre achamos que somos limitados, que somos inferiores, porque desde criança nós somos alimentados com essas limitações, com essas colocações que eu não posso, que eu não vou, que eu não sou. Mas Deus escolhe essas pessoas mais improváveis. Deus escolheu Moisés para ser o libertador do povo que estava escravo no Egito. O sujeito era procurado, ele era homicida no Egito, era procurado no Egito. Deus então escolhe esse homem para ir à terra do Egito. Chega lá, o cara procurado por crime, era criminoso lá. Aí o Senhor fala: vai lá no Egito. Aí vai lá e fala para o faraó: eu vim e o Senhor precisa liberar o meu povo. Quando ele entrasse no Egito, quando ele passasse pela alfândega, que ele mostrasse o seu passaporte, não, peraí, vai preso, condenado. Ele não poderia voltar ao Egito, ele era condenado lá. Pensa, se nós fôssemos escolher alguém, nós íamos escolher alguém procurado por crime. Não íamos, nós íamos escolher alguém condenado. Não, nós íamos escolher alguém ficha limpa, né? Sim ou não? Mas tem gente que ainda escolhe ficha suja, quem está na cadeia. Já pensou um negócio desse? É um absurdo um negócio desse. Nós iríamos escolher um ficha limpa, que não tem nada no passado, né? Não deve nada. Mas é de encabular como ainda tem gente que escolhe pessoas condenadas, né? Moisés era o mais improvável. Nós queríamos um representante do país que fosse um cara. Não, ainda tinha mais. Moisés era gago. Como que nós vamos enviar alguém para falar com o faraó? O cara precisava de argumentar com o faraó, tinha que ser bom de argumento. Ele tinha que chegar lá e argumentar: olha, eu vim aqui. Mas nós íamos escolher um gago? Não, eu não escolho gago. Nunca que nós seríamos, que Moisés seria uma escolha aprovada, provável. Mas Deus escolhe os improváveis. Então Deus escolhe o improvável, os que não são, para mostrar a sua glória. Não. Que dizer de Jeremias? Deus escolhe Jeremias. O cara era depressivo, chorão, chorão, para não dizer um monte de outra coisa. Escolheu Abraão. O cara é velho, devia chamar um jovem, né? Um cara jovem assim, 30, 40, que nem nós, né?
Mas o cara escolhe um velho, Deus escolhe. Gideão era medroso, covarde. E Deus escolhe ele, chama ele de homem valente. Ele fala, com quem? Como homem valente? O cara estava escondido na caverna, morrendo de medo dos filisteus. Deus escolhe Maria para ser a mãe de Jesus. E Maria era virgem. E Deus a convida para engravidar do Filho de Deus. Uma mulher naquelas condições, uma virgem naquela época, na mão do judeu, até hoje é perigoso. Uma mulher judia, grávida, seria morta. Ela seria morta, se alguém soubesse, ela seria apedrejada e morta. E Deus escolhe Maria. Aí Maria chega lá na casa dela, pensa comigo. Ela chega na casa dela e fala para o pai dela: estou grávida. Vou matar o José agora, cadê ele? Quero acabar com ele. E ninguém fala nada, senão ela vai ser apedrejada. Aí ela fala: não pai, não foi José não. Não, foi não. Então quem foi? Foi o Espírito Santo. Aí, não, pensa um negócio desse. Se ela tivesse casada, tudo bem. Se ela tivesse casada e falasse assim: não, eu estou grávida do Espírito Santo, ninguém nem ia importar com esse negócio, né? Mas ela era solteira, virgem, chega em casa, estou grávida, mata José. Não, é do Espírito. Não, é muita loucura. Como que pode isso? E Davi? Deus escolhe Davi e manda o profeta Natan lá na casa de Jessé. E aí Deus fala algo para Davi, para Natan, fala: olha, presta atenção, você não vai olhar a aparência. Por quê? Porque Davi era o mais frangina que tinha lá, era o mais fraquinho, era uma magricela, ruivo, um menino. Aí ele vai olhar para ele, olhar, o que diria? Esse é o mais improvável. Davi de fato era o último da fila. E Deus diz a Natan: é esse, o improvável. Aleluia, é o improvável. Deus escolhe os improváveis. Por mais improvável que você pareça aos olhos das pessoas, Deus quer usar você. Aleluia. Por mais improvável que você pareça, Deus quer usar você. Então, por favor, em nome de Jesus, entre isso no seu coração. Dê ao Senhor o seu tempo. Dê ao Senhor os seus talentos. Dê ao Senhor o seu coração. E Deus vai fazer coisas na sua vida que você nunca sonhou. Deus vai fazer coisas na sua vida que você nunca imaginou, que você nunca pensou. Quando eu olho para a minha vida hoje na equipe do louvor aqui, eu estava reunido com os irmãos, eu falei: eu nunca sonhei aonde Deus está me levando. Nunca imaginei com essas coisas que Deus está me trazendo, está me levando. Então você quer ser levado pelo Senhor para te levar em lugares improváveis, para fazer daquele lugar a bênção na sua vida? Então permita, deixa que Deus leve você, dê a Ele a sua vida, dê a Ele o seu coração. 1 Coríntios capítulo 1 verso 27 diz assim: pelo contrário, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha que coisa, Deus escolhe, essa é a maneira do nosso Deus. Então, se você se sente incapaz, se você sente que não consegue, que não pode, pois é exatamente você que Deus quer usar. Então, por que você ainda não se dispôs? Por que você ainda não tem um coração para servir, para ser usado por Deus? Olha, esse é um privilégio tão grande, tão tremendo, ser um instrumento de Deus. Meu Deus do céu, essa é uma das coisas mais extraordinárias nessa vida. Terceira coisa, além de um lugar improvável, de pessoas improváveis, Deus leva a Elias a uma estratégia improvável. Elias chega lá nessa mulher, nessa cidade, e ele diz algo para ela, ele faz um pedido para ela, parece estranho, insensato. Ele diz assim: me traz água e me traz pão. E ela diz: qual a parte que o senhor não entendeu? Será que tem que desenhar?
O senhor não sabe, eu já disse, eu não tenho pão. O que eu disse para o senhor, eu tenho farinha e azeite. Eu só tenho isso. Eu vou comer com meu filho e vamos morrer. Mas o senhor não entendeu, eu não tenho pão. Será que o senhor não percebe isso? Ela só viu o que ela tinha. Ela só percebeu o que ela tinha. Ela não conseguiu ver o que ela poderia fazer com aquilo que ela tinha. Pois com a farinha e com o azeite se faz pão. Óbvio. Ela não conseguiu ver isso. Ela falou, mas o senhor não sabe? Eu só tenho farinha e azeite. Muitas vezes Deus tem colocado coisas nas nossas mãos que não estão prontas. A maioria das vezes. A maneira de Deus fazer na nossa vida é assim. É colocar na nossa vida coisas que não são prontas. Mas sempre vamos ter essas coisas que Deus coloca como uma semente. Esse é um princípio bíblico. E nós temos que entender isso. O princípio bíblico da semeadura vale e sempre valeu. Eu estou na graça. A graça, claro que funciona. Não acabou a lei da semeadura. Deus sempre trabalha com isso. Ele trabalha sempre, Ele nos dá sempre a matéria-prima, para que através da matéria-prima nós possamos desenvolver aquilo que Deus tem para mim e para você. Então uma semente não diz muita coisa do que ela pode ser. Você já viu? Você olha para uma semente, a semente não é uma atração, assim, não é atrativa. Você já viu assim? Você já viu alguma vez? Já viu assim? Olha, vai ter uma exposição de semente. Vai lá para você ver a semente, cada uma é mais linda do que a outra. Não, semente não tem graça. Você vai ver a semente, a gente ouve assim, olha, exposição de orquídeas, exposição não sei o que de flores, né? Mas de semente, alguém já foi em uma exposição de semente aqui? Vai ter uma exposição de semente ali, cada uma mais bonita do que a outra. Não tem graça nenhuma. Você é uma semente, o que é isso? Não tem graça nenhuma. O que diz uma semente? Não diz muita coisa. Mas quando você olha para a árvore, você fala, nossa, que coisa bonita. Aí você olha para os frutos da árvore e você fala, nossa, que delícia, que coisa linda, que coisa mais abençoada. Mas a semente não. A semente não diz muitas coisas. Ninguém fica apreciando semente. Mas nós apreciamos o resultado da semente, o que ela vai dar. Mas Deus não lhe dá o resultado. Deus nunca trabalha conosco com o resultado. Ele sempre coloca na nossa mão a semente. Farinha e azeite dá para fazer pão. Faz-se pão. Eu não tenho pão, mas eu tenho farinha e o azeite. Mas nós olhamos para aquilo que nós não temos e ficamos murmurando. Como que a gente murmura? Como que a gente reclama? Você ainda está nessa de murmurar? Você reclama? Murmura? Olha, irmãos, a minha vida cristã, eu tenho evoluído nisso. Parece que cada dia que passa eu venho murmurando menos. Mas eu percebo tanta gente murmurando, reclama de tudo, reclama, se está sol reclama, se está chuva reclama de tudo, murmura de tudo. Pessoas que são murmuradoras de tudo, todo jeito que faz, está murmurando, reclama de tudo, todo jeito que faz não está bom. Está sempre murmurando, reclamando. E às vezes nós olhamos para aquilo que nós temos e nós não percebemos no que isso pode ser usado e o que isso pode se tornar. Nós não percebemos isso. Que Deus abre os seus olhos, que Deus abre os nossos olhos, para você ver o que você tem, a família que você tem, a esposa, o marido que você tem, o cônjuge que você tem, os filhos que você tem, o trabalho que você tem, o pastor que você tem, os irmãos, a célula, que você perceba, sabe, que muitas coisas são semente ainda, que vão ser transformadas, que vão ser abençoadas. Diga glória a Deus. Então Deus não quer te dar o resultado. Olha para aquilo que pode se tornar. Olha. Então às vezes nós olhamos para a semente e nós não percebemos no que ela pode se tornar. E olha, interessante que o que ela vai ser, o que a semente vai ser, não é o que você está vendo, não é o que você vê,
mas no que ela pode se tornar. E o que ela vai se tornar está relacionado com a genética dela. Então não está relacionado com aquilo que você vê. Quando você olha, ela pode se tornar uma coisa muito grande, muito abençoada. Não é de acordo com o que você vê, mas é de acordo com a genética que ela tem. E o mesmo acontece conosco. Então não importa o que as pessoas digam de você, não importa como as pessoas te veem, nem mesmo como você se vê. O que importa é aquilo que está dentro de você. O que importa é a genética que está dentro de você. Você carrega dentro de você uma genética divina. Então não importa, ainda não sou, ainda não cheguei lá, mas dentro de você tem um poder divino. Ah, não virou ainda não é ainda, mas vai ser, mas vai ficar. Alguns olham para si e dizem: eu não sou nada. Alguns olham para si e dizem: não consigo fazer nada, eu não dou conta de nada. Mas dentro de você tem uma vida sobrenatural, está aí dentro. Então não despreza o que você carrega. Não despreze, por favor. Você vai produzir muitos frutos, você vai ser muito abençoado, mas não é por causa da sua aparência, mas é por causa daquilo que você carrega. Aleluia. Precisa de compreender isso. Então não desvalorize aquilo que você está vendo, não despreze aquilo que você está vendo, por favor, em nome de Jesus. Deus trabalha com o princípio da semeadura. Aquela mulher não tinha o pão, mas ela tinha semente para fazer o pão. O que tem nas suas mãos? O que tem hoje nas suas mãos? O que tem? Às vezes nós focamos só naquilo que nós estamos vendo e não percebemos no que Deus pode transformar o que você está vivendo hoje. Então creia nisso, comece a perceber isso. Sabe, é de glória em glória. Veja na sua vida. Então para de ficar: se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se fosse assim, se eu tivesse. Olha para o que você tem e veja o que Deus pode fazer com aquilo que Ele tem te dado até aqui. Diga glória a Deus. Precisamos perceber isso. Precisamos ter olhos para ver isso. Sempre dá graça. A palavra do Senhor dê graça por tudo. Para Deus não interessa se é muito ou pouco. Não interessa, não importa. Para Ele o que importa é se você semeia aquilo que você tem. Tem semeado aquilo que você tem? Deus só te pede o que você tem. Deus nunca vai pedir o que você não tem. Deus não pede o que você não tem. Então não desvalorize o potencial de uma semente. Você tem que semear de acordo com as suas necessidades. O que você precisa? Avalie um pouco, pense um pouco, avalie comigo. Vou te dar uma verdade muito poderosa. Presta atenção. Primeiro, avalia as suas necessidades. O que está faltando? O que não tem na sua vida? Está faltando o quê? Está faltando amizade? Está faltando companheirismo? Está faltando dinheiro? Está faltando amor? O que está faltando? O que você tem orado? O que você colocou lá naquela campanha, nos 21 dias? O que você colocou lá nos seus alvos de oração? Quais foram os seus alvos? O que você colocou? Quais foram os alvos que você colocou? Ou você não colocou nada? Você colocou? Pôs lá os alvos que você quer? Porque eu tenho falado no encontro, eu falo sempre nos encontros, que nós precisamos de querer ser abençoado. Precisamos querer a bênção. Como é que é isso, pastor? Porque corre o risco de você não querer. Que isso, está ficando doido? Pois não, pois a Bíblia, você vai ver Jesus curando muitas pessoas que Ele perguntava: o que você quer que eu te faça? E perguntou para o cego, Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Eu se fosse o cego, eu falava: senhor, quem é cego? Eu ou o senhor? Está vendo não? Que eu estou cego? Mas Jesus pergunta para ele: o que você quer? Por que Jesus faz essa pergunta? Por que o Senhor faz essa pergunta?
porque corre o risco de você não querer. Corre o risco de você ficar acalentando o seu problema para você ter a atenção das pessoas. Ele não quer ser curado às vezes. Lembra lá do paralítico de Betesda? Eu não tenho ninguém que me carregue. Tinha sim. Tinha muita gente que carregava todo mundo, jogava, um era curado. Mas tinha uma pessoa que está assim, sabe a pessoa que não quer mudar de vida? Está ruim, está mal, chora, murmura, reclama, mas tem um companheiro, um marido que cuida, que trata, e ela fica o tempo inteiro, porque, não, meu bem, porque não quer curar. Vou orar, você vai curar agora. Não quer. Tem muita gente que não quer. Às vezes você não percebe isso, você não vê isso, você não sente isso, mas tem muitas pessoas que querem ficar do jeito que está. Não querem tomar uma posição. O Senhor Jesus disse para o paralítico: toma um jeito, levanta-se, toma o seu leito e anda. Mas muitos querem ficar lá no leito. Mas eu vou te falar uma verdade hoje muito poderosa. Guarda essa frase. Você tem que semear de acordo com as suas necessidades. Escuta isso. No reino de Deus, para sair das necessidades, não é pedir, é semear. Isso é uma das verdades mais poderosas na Bíblia e nós não compreendemos isso. Às vezes nós ficamos só no pedir. Dá, Senhor, dá. Em vez de ficar dizendo dá, pedindo, semeia. Experimente semear. Então o que está faltando? Semeie o que você necessita, porque no reino de Deus isso funciona. É assim que funciona. Então o profeta, o que ele está fazendo nesse texto? É tão lindo, é tão bacana, é tão maravilhoso, que o profeta está levando essa mulher a perceber que ela tinha uma semente e que ela deveria semear. O profeta está levando ela: escuta, presta atenção, eu vou te ensinar um princípio. Claro que ele não disse assim, mas ele deu uma direção para que ela entendesse esse princípio. Parecia uma coisa errada, porque o profeta pediu para ela pão. Parecia assim uma exploração. Não, o profeta está explorando, mas ele estava ensinando para essa mulher um dos princípios mais importantes na palavra de Deus. E você precisa também aprender esse princípio, que se você começar a semear na sua vida, não vai ter só para você, mas vai ter para você e para toda a sua família. Você vai receber e vai ter. Então semeie, experimente semear. Estou com uma necessidade, pastor, estou com uma carência nessa área. Então experimente semear. Semeie. 2 Coríntios capítulo 9, verso 19. 2 Coríntios 9, 19. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, o pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja atribuídas graças a Deus. Diga glória a Deus. Então presta atenção, generosidade não é uma questão de ter muito ou ter pouco. Eu não tenho. Não, generosidade não é uma questão de ter ou não ter, ou ter muito ou ter pouco. Generosidade é uma questão de coração. É uma questão de coração. Agora, ele também diz uma outra verdade tão linda, tão poderosa, que olha o que ele diz. O profeta diz para ela: não tenhas medo. Olha o que o profeta diz. Então a questão aqui dessa mulher fazer a farinha, o pão e levar para ele, o profeta diz assim: não tenha medo. Então a questão central não era se tinha ou não tinha os recursos, a questão era o medo. Quando nós olhamos para aquilo que não temos, aí vem o medo. E quando o medo vem, o medo governa a nossa vida. E o medo nos impede de avançar. O medo paralisa a pessoa. E nós não damos o que temos, não é porque nós não temos para dar, porque Deus não pede nada que você não tenha. Deus quer que você dê daquilo que realmente você tem. Então nós não damos, não é porque nós não temos, não. Nós não damos porque nós temos medo, nós tememos aquilo que não teremos no futuro, se nós dermos aquilo que nós temos. Então o problema é só esse, é só medo. É assim que a nossa mente funciona.
Se eu der do que eu tenho, aí eu vou ficar com menos. Aí vai faltar lá no futuro. Então eu não dou. Então eu não dou não é porque eu não tenho. Eu não dou porque eu tenho medo. Eu tenho medo. Esse era o problema. E foi isso que o profeta estava dizendo para ela. Era isso que o profeta estava ensinando para ela. Olha, Deus não funciona como você pensa. Você está aqui servindo a Deus. Você serve a Deus. Você é um homem ou mulher de Deus. Você precisa de entrar nos princípios bíblicos, porque você está aqui. Então não adianta você vir ouvir a palavra e não praticar a palavra, e não receber daquilo que a palavra está te falando e está querendo te fazer, te abençoar. Então Deus não funciona como você pensa, porque o que você pensa é assim: se eu pegar o pouco da farinha que eu tenho com azeite e fizer o pão para o profeta e der a ele, eu vou ficar sem. É isso que nós funcionamos. O meu futuro vai ficar comprometido. Então o medo de ficar sem nada, de ficar sem, é que o problema. Esse que é o problema. Então esse que é o problema. Mas preste atenção, ele está dizendo para ela: não tenha medo, porque se você der, você nunca vai ficar sem. Nunca vai ficar sem. Nós precisamos de aprender isso. Pode confiar. Depois o profeta diz algo ainda mais absurdo ainda. Ele diz para ela assim: faz lá primeiro para mim, e depois você come, você e seu filho. Não é um explorador? O cara parece estranho isso, egoísta. Vai lá, faz e dá para mim primeiro, depois você come. Esse também é um outro princípio bíblico no reino de Deus. Aquilo que você coloca em primeiro lugar é que vai ser a fonte da sua provisão. O que você coloca em primeiro lugar vai ser a fonte da sua provisão. Esse é um princípio que norteia toda a Bíblia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas. Então, se você quer que Deus seja a fonte de suprimento, coloca Deus em primeiro lugar. Faça isso na sua vida, porque tudo que você coloca em primeiro lugar vai ser o suprimento da sua vida. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele vai ser o supridor. Mas se você colocar você em primeiro lugar, significa que a fonte supridora da sua vida é você. E aí, o problema de muitos é que nós nos colocamos em primeiro lugar e depois nós buscamos a Deus para nos suprir. Ó Senhor, me supre, mas você colocou você em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar o Senhor em primeiro lugar. E é por isso que Deus te pede o seu dízimo. Porque o dízimo não é 10%. Dízimo é o primeiro. Precisamos de aprender isso. E é interessante que Deus não dispensa ninguém do dízimo, do seu primeiro. Inclusive para essa viúva pobre que ia comer e ia morrer. O profeta vai lá: dá primeiro para mim. Mas como? Eu só tenho. Vai lá, faz primeiro para mim. Nem para ela. Mas o profeta estava querendo ensinar ela: se você colocar o Senhor em primeiro lugar, Ele vai ser a sua fonte supridora. Não vai faltar nada. Mas você precisa confiar em Deus. Você precisa crer em Deus e colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. E você vai ver se a sua vida não vai mudar. Experimente. Então não diga assim: quando eu tiver eu dou, quando eu puder eu faço. Dê tudo a Deus em primeiro lugar. Tudo para Ele. Porque quem você colocar em primeiro lugar vai ser a fonte supridora da sua vida. Porque o nosso Deus é o Deus do improvável. Quarto e último lugar: local improvável, pessoa improvável, estratégia improvável e por fim o resultado improvável. Ela foi e fez conforme o homem de Deus falara. E aconteceu que a comida não acabou. Aconteceu um milagre, foi o suficiente para ela sustentar ela, o filho e o homem de Deus. A farinha não acabou da vasilha, nem da botija usa o azeite. Quando damos os nossos recursos limitados para Deus, Deus nos sustenta com o recurso dele ilimitado. Quem poderia imaginar isso? Quem poderia imaginar que aquela vasilha de farinha, nem o azeite da botija iria acabar? E não acabou. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Deus é maravilhoso. Ele nos envia a lugares improváveis, para as pessoas improváveis, para termos um resultado inesperado.
Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa extraordinária que essa mulher nem sonhava, nem imaginava, que quando aquela mulher alimentou o profeta Elias, ele estava salvando o homem de Deus que ia salvar o filho dela. Olha que coisa. Nós não sabemos, nós não temos noção do que está do outro lado da nossa generosidade. Nós não imaginamos, nós não temos dimensão disso, do poder que está atrás das coisas. Quando eu sou fiel, quando você age com generosidade, você não consegue imaginar isso. O que vai dar isso? Aonde vai dar isso? Muitas coisas inimagináveis vão acontecer se você resolver a confiar em Deus. Confia, creia, dê passos de fé, em nome de Jesus, dê passos de fé, por favor, em nome de Jesus. Testa Deus, confia, pisa nas águas, marche, porque o nosso Deus ainda nos envia em lugares improváveis. Nosso Deus ainda hoje nos leva a pessoas improváveis e nos faz estratégias improváveis. O Deus ainda hoje produz resultados improváveis. Eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus, porque eu sou o improvável. Aleluia, porque Deus pegou a mim, que era o improvável, e fez alguém provável. Deus é um Deus que usa os improváveis para fazer coisas inimagináveis. Bem-vindo à maneira que Deus trabalha. Aleluia. Às vezes nós sentimos assim, tão incapazes, não é verdade? Quantas vezes nós sentimos incapazes? Às vezes tem tantos desafios, tem tantas lutas, tem tantos sonhos para ser alcançados, tantas coisas ainda a ser conquistadas, e nós sentimos assim, incapazes. Eu quero dizer que, bem-vindo exatamente no ponto onde Deus quer te levar. Eu estou, pastor, numa situação difícil, estou com coisas difíceis para vencer. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Se tudo que nós vamos precisar na nossa vida são coisas prováveis, você não precisa de Deus. Você não precisa de Deus, mas nós precisamos do Deus improvável, porque a nossa vida é uma vida improvável. Quando tudo na sua vida diz não, quando tudo na sua vida parece impossível, se achegue a Deus. Quando tudo na sua vida parece não conseguir, quando tudo na sua vida parece que não tem jeito, se achegue a Deus. Pois a igreja é o lugar dos improváveis. É isso que me faz acordar todos os dias, alegre, animado, cheio de esperança. Porque quando eu olho para a vida dos irmãos, de muitos irmãos aqui, eu vejo o que Deus pode fazer na sua vida. Eu enxergo isso. Isso é igreja. Eu amo a vida que Deus tem nos colocado. Eu posso confiar e eu posso esperar o improvável. Se na tua vida tudo está dizendo não, se na tua vida tudo está dizendo não tem jeito, eu quero convidar você, vamos ficar de pé?